Olá a todos os ouvintes, sejam muito bem-vindos ao nosso PodTech, hoje com o tema As Cores da Conscientização. Esse é um espaço reservado para você, para falarmos sobre saúde e bem-estar. Meu nome é Ângela, sou coordenadora do curso de enfermagem aqui da Faculdade Tech e esse momento é especial para você. Eu queria também apresentar aqui as nossas convidadas especiais, professora Jessie Ellen, professora Iane, queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês. Olá, Ângela, é um prazer estar aqui com vocês, iniciarmos esse mês de agosto com esse momento tão importante. Como você disse, faço parte aqui da instituição ITEC, sou nutricionista de formação, pós-graduada em obesidade e emagrecimento, tenho um mestrado em saúde coletiva, também tenho experiência teórico-prática trabalhando em hospital amigo da criança. Hoje, trabalho na área de nutrição, em específico nutrição escolar, em estratégia de saúde da família também. E aqui na instituição, desempenhando as funções de docência com bioquímica, políticas públicas e saúde pública. Vemos que é um currículo, né, bem extenso e queria também apresentar a nossa professora Iane. Olá, ouvintes. Olá, Ângela. Meu nome é Iane, eu sou enfermeira de formação, sou docente da instituição do ITEC, sou mestre em Saúde da Mulher e Saúde da Criança pelo Instituto Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz, sou especialista em atenção primária à saúde e sou especialista em saúde da mulher. Perfeito. Então aqui a gente vê que são pessoas com know-how, né, para falar sobre o tema. E esse tema, né, as cores da conscientização, por que esse tema? Porque a gente tá aqui mesmo, meninos, Agora, agosto. Agosto a gente vai falar sobre o quê? Agosto lilás e agosto dourado, né? Agora, inicialmente, eu queria falar mais sobre o agosto dourado, tá? E eu já queria iniciar, né, a pergunta aqui para a professora Gessiele. Eu vi que o tema desse ano é sobre a redução da lacuna, apoio à amamentação para todos, né? E já iniciando esse bate-papo, eu queria saber, né, o porquê desse tema, qual a importância desse tema, né? Por que abordar agosto dourado? A temática ela foi pensada com o objetivo de enfrentar as desigualdades com a amamentação, principalmente voltada à população mais vulnerável. E aí a gente parte do entendimento que já foi mostrado através da ciência e da prática também, que quanto maior o poder aquisitivo, quanto maior a renda familiar, maior o tempo que essa mãe ela e essa criança permanecem em um aleitamento materno exclusivo. Na contramão dessa realidade, a gente tem que, quanto menor a renda familiar, menor o tempo de permanência em aleitamento materno exclusivo. A gente está compreendendo que a orientação é de pelo menos até 6 meses desse aleitamento materno exclusivo. E aí a gente parte do entendimento também que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E essa desigualdade, ela reflete nesses casos desse tempo de amamentação reduzido. A gente encontrando populações que têm um tempo de licença maternidade reduzido, de apenas 4 meses. E aí esse retorno ao trabalho acaba fazendo um corte ali, É. uma interrupção nessa amamentação que era exclusiva, né? Então, é um momento de se pensar, de se incentivar a essas mulheres a se encorajarem para dar continuidade a essa amamentação. Perfeito. E a gente vê, né, que são dados estatísticos, são dados que você trouxe que realmente comprovam o porquê que é importante a gente falar, né, sobre ter um momento reservado para falar sobre isso. E justamente, né, por quê? Por quê, professor Iane, né? Por que que a gente fala que o agosto dourado tem que ser nesse mês, tem que ser o agosto é reservado para o mês do incentivo à amamentação. Por quê? o Agosto Dourado ele foi instituído no Brasil em 2017 através de uma lei. E o mês de agosto, né, ele foi escolhido justamente por coincidir com a Semana Mundial de Aleitamento Materno, né, criado tanto pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, como pela Unicef, né? Então, esse foi o motivo de ser escolhido especificamente o mês de agosto. Perfeito. É como se eles pegassem, né, a problemática, né, viram a importância do tema e casaram justamente com a Semana do Aleitamento Materno, para que a gente possa ter o olhar, né, voltado para essa campanha. E aí, GCL, pegando o eixo aí da amamentação, eu já queria saber de você, que é nutricionista. Quais são os benefícios do aleitamento materno? Por que a gente tem que incentivar esse aleitamento materno? A gente diz que o aleitamento materno é o alimento mais completo do mundo. E quando a gente fala agosto dourado, é dourado justamente pelo padrão ouro desse alimento, né?
Falar sobre os teores nutricionais, eu falo de um alimento que tem uma complexidade nutricional. Ele é completo, contendo. Aí vai conter proteínas, uma proteína adequada para cuidar toda a questão imunológica dessa criança, carboidratos, gorduras, vai conter ácidos graxos, vitaminas e minerais e água. E aí, quando eu falo que esse alimento contém água, já é interessante porque ele trabalha como um todo, não existindo, portanto, orientação. Se o aleitamento materno é exclusivo, não precisa estar dando água, hidratação. Que isso às vezes é uma dúvida, né? Às vezes a gente vê, principalmente quando a Exatamente. gente mora em cidades quentes, né? Aqui em Patos não é quente. Aí as mães já acham, não, o bichinho tá no calor, tem que dar água. Então você tá falando do caso que no leite existe água. Não teria Exatamente. necessariamente necessidade nesses primeiros meses, nos primeiros 6 meses, no caso, ofertar também a água. Se for exclusivo. Vai cuidar dessa parte da hidratação. O aleitamento materno ele traz benefícios para a criança nesse sentido de evitar o desenvolvimento de diabetes, de obesidade, de infecções, traz uma proximidade com a mãe, a afetividade, e aí também os benefícios para a própria mãe, né? O melhor retorno de recuperação pós-parto evita hemorragias, faz com que essa mulher retorne ao seu peso mais rapidamente, porque há um grande gasto calórico para que essa mulher esteja produzindo leite. Então, dizemos que é um benefício para o binômio, tanto para a mãe quanto para a criança. Perfeito. Assim, nota-se que acho que não existe nenhum outro alimento que seja comparado ao leite. Existe? Não. Então, assim, por isso que a gente fala tanto da abordagem, né? De falar sobre isso, sobre a educação para as pessoas. Muita gente que não sabe sobre isso, né? Por isso que é importante essa pauta. Mas aí a gente tá falando sobre a amamentação, mas existe alguma contraindicação, Iane, sobre a amamentação? Existe, né? Só uma ressalva, né? O aleitamento materno, né? Ele, por ser um alimento completo, né? Como o GSL já falou, ele, na maioria dos casos, ele é indicado, né? E deve ser fortalecido, né? A Perfeito. prática. Sim. Porém, tem alguns casos pontuais e específicos que a amamentação é contraindicada. Esses casos são mães infectadas pelo vírus do HIV ou HTLV 1 e 2, mães que estão em tratamento com medicamentos quimioterápicos ou radioterápicos, aquelas que fazem uso de drogas ilícitas e aquelas que estão com tuberculose ativa e não tratada. É importante falar sobre isso. É importante Era você só uma mudar. curiosidade em relação a essas contraindicações, né? Porque alguém pode pensar, mas o câncer, nesse caso, não é na mama, né? Mas aí vai ser contraindicado dessa mesma forma, devido a essa carga de medicação, devido aos Forte. protocolos de radioterapia e quimioterapia, acaba que realmente é contraindicado, porque termina sendo tóxico para a criança. Perfeito. Ótimo. Continuando falando sobre a amamentação, existe alguma diferença na composição do leite durante a amamentação? Tipo, no início, no meio da amamentação e no fim, existe alguma diferença nesse processo? Eu falei sobre essa demanda complexa de nutrientes que o aleitamento materno contém, mas é importante dizer que esse aleitamento materno ele pode ter uma variação. Primeiro, pela qualidade da alimentação dessa mãe, pode ter uma interferência, mas principalmente ao longo do período em que a criança é amamentada, né? A gente disse que a recomendação é de 6 meses, né? Quanto mais essa criança é amamentada, nesse período vai ocorrendo uma alteração desses nutrientes. No início, a gente tem uma criança que está com o sistema imunológico mais fragilizado. Então, normalmente, o aleitamento materno ele vai conter mais proteína para proteger, para trabalhar como um anticorpo. Ao decorrer que a amamentação vai se passando, a partir da segunda semana já de continuidade dessa amamentação, esse aleitamento materno vai se transformando em um leite com mais gordura, para promover justamente o ganho de peso, o crescimento. A gente diz que esse primeiro aleitamento materno, até os 5 dias de vida da criança, a gente chama de colostro,
Depois a gente tem um leite de transição que tem intercala entre uma quantidade média de proteína e de gordura, e o leite maduro, que seria esse leite já com uma quantidade maior de proteína, de gorduras, quer dizer. E aí outro fator é que o leite, ele tem um leite anterior e um leite posterior em uma única mamada. E às vezes a gente encontra crianças que a mãe diz: Ah, meu filho passa 10 minutos no peito, por exemplo. E aí não ganha muito peso. Aí eu já pergunto a quem? A professora Iane. Como deve ser a orientação, né, quanto enfermeira, sobre a amamentação? Como é que a gente deve orientar no processo de amamentação? Como é que deve seguir? Porque é como a professora está falando. Às vezes a criança amamenta, né, ali 10 minutinhos e sai. Então o que é que a gente tem que passar quanto enfermeiros? Assim, não existe um período de duração específico, né? Depende muito da criança. A amamentação, ela pode durar de 10 até 45 minutos. O interessante é que a criança, ela esvazie toda a mama, porque esse leite, chamado de posterior, ele é um leite riquíssimo em gordura e é o que faz realmente o bebê ele ganhar peso. Assim como a demanda é ele quem diz. Então, assim, não é, já Não faz tem hora. Ah, de cada 2 horas vamos dar de mamar. isso. Vou acordar meu bebê porque já faz 2 horas que ele mamou, né? Não necessariamente, porque a demanda, né, de fome é o bebê quem vai demonstrar e por isso que a gente fala que a amamentação ela deve ser em livre demanda. Demanda em livre quantidade, né? Isso, Que a criança isso que mesmo. escolhe. Tá que o estômago do bebê ele é pequenininho, né? A gente tem uma expectativa muito grande de que a criança seja muito amamentada, mas é um estômago que está em desenvolvimento, um esvaziamento gástrico mais lento. Então, é preciso ver os sinais de fome, né? Que esse recém-nascido vai demonstrar. E eu compreendo também que no início, falando da água, ao início da amamentação é justamente a água, né? Vai estar presente a água, que vai saciar a sede desse bebê. Exatamente. Aí vem o processo e finaliza justamente com o que vai deixar ele com a barriguinha cheia, né? Exatamente. Perfeito. Aí a gente tá falando ainda de amamentação e eu queria já pedir para a professora Iane demonstrar ali na nossa mama, porque assim, é necessário preparar o mamilo? Será que é necessário ter algum preparo, né? Porque tem gente que diz que tem que ficar com sol, né? Tem que preparar, fazer o bico. Então, professora, como é que existe? Tem que fazer, não tem que fazer? Como é isso? Na verdade, né, as evidências científicas, elas trazem que não necessariamente precisa ter um preparo dessa mama, né? O ideal é manter a mama sempre sequinha, né, higienizada. Após cada mamada, é interessante que essa mama ela seja higienizada, né? Mas não necessariamente precisa, porque o pessoal, né, acha que precisa fazer massagem, etc. E, de acordo com as evidências, né, durante a gestação, inclusive o pós-parto, o corpo da mulher normalmente se Ele já se prepara prepara. para esse período de amamentação. Perfeito. E aí, ainda, né, falando sobre isso com você, professora, como deve ser realizada essa amamentação? Como é a pega da criança? Como tem que ser, né, esse processo para que realmente essa amamentação ela flua de forma positiva, né? É até interessante essa pergunta, porque pensamos muito na realidade do bebê enquanto, né, a amamentação. Mas inicialmente precisamos pensar no conforto da mãe, né? Se a mãe não estiver confortável, o bebê também não vai estar confortável e a amamentação ela pode ser um momento assim de tortura, doloroso, né? Que não é interessante. Então, o interessante é que a mãe ela procure uma posição de conforto, seja ela sentada ou deitada. O bebê ele tem que estar voltado para o corpo da mãe e a barriguinha do bebê deve ficar encostada à barriguinha da mãe. A boca dele deve incluir, além do mamilo, boa parte da areola do peito, né? Porque esse estímulo sensor é o que vai fazer com que o leite ele seja ejetado. Então, além disso, a gente pode, né, ver alguns sinais da pega correta. Indolor, né? Não é interessante que essa amamentação ela seja dolorosa, que a mama não apresente nenhuma deformidade quando o bebê esteja mamando, e além disso,
os lábios dele têm que estar voltados para fora e Uma não boquinha de peixe. isso, e não encovados para dentro. Além disso, quando ele sugar, as bochechinhas não devem, né, enrugar, né? Deve encher de leite. E além disso, a mãe ela pode escutar o bebê fazendo a deglutição do próprio Perfeito. leite. Eu acho extremamente importante, por isso que é tão bom a gente falar sobre isso, porque eu mesmo, né, antes de me formar, né, na área da saúde, eu tive essa dificuldade na amamentação, até mesmo sabendo, né, mesmo sabendo quando a gente vai para a prática é difícil. Imagine pessoas leigas. Então eu vejo a importância de trazer esse multiprofissionalismo, né? Temos aqui a nutrição presente, falando da importância e da enfermagem, né, que está em todos os momentos, né, desde do pré-natal. E aí o respaldo, a importância de a gente estar abordando isso desde o início, lá da gestação, né? Eu acho que não pode ser uma surpresa para a mãe vir falar sobre a amamentação, sobre a pega correta lá na maternidade, por exemplo. Que Exato. foi o que aconteceu comigo. Eu não tive aí durante as minhas consultas de pré-natal esse momento de orientação, porque acredito que isso promove até aí um aumento dessa taxa, né? As mães vão entender a importância da amamentação, vai saber como fazer a prega correta, então elas não desistem no meio do caminho. Eu digo É muito assim que a importante isso. amamentação envolve algo muito lúdico, né? As pessoas querem passar como algo muito perfeito, Uhum. mas ele pode ser perfeito. Por isso que a gente leve, na verdade, as informações adequadas. Deixa as coisas Que as mais mães leves, saibam né? como colocar esse filho ao seio para estar evitando problemas como engurgitamento, desenvolvimento de candidíase, enfim, situações que podem existir que aí é que levam ao desenvolvimento de uma dor durante essa amamentação. É verdade. E aí, Jéssica, já pegando aí o eixo, eu queria saber de você também em relação às fórmulas infantis. A gente sabe que muitas mães utilizam, né? O que é que você fala sobre isso? O que é que você orienta sobre essas fórmulas? Sobre as fórmulas farmacêuticas, a indústria hoje ela já tem uma variedade de fórmulas que está direcionada para demandas diferentes para as crianças, né? Vem se tentando formular um leite cada vez mais próximo desse aleitamento materno. É difícil. E é difícil, porque o aleitamento materno ele é muito complexo e ele se adequa àquela criança específica. Se é um prematuro, se é uma criança que nasceu termo, né, com a idade gestacional. Então, existem perdas nutricionais. E aí, assim como tudo, tem os lados positivos, mas os lados negativos está na questão nutricional mesmo. Quando eu falo de carboidrato de uma fórmula, é formado por maltodextrina, que é um carboidrato mais simples, estando relacionado muito ao desenvolvimento de obesidade e de diabetes. Quando eu falo também o leite materno, em termos de gordura, tem ácidos graxos. Já essa fórmula infantil, ela vai conter um óleo de palma, que já é uma gordura de menor qualidade, que vai contribuir para o desenvolvimento de outras doenças. Então, eu olho assim, as fórmulas infantis como uma alternativa, Sim. uma possibilidade. É uma criança que está com alergia, é uma criança que precisa de um leite com uma facilidade de digestão, é uma opção. Porém, o importante é a gente estar sempre mostrando que existe uma superioridade do aleitamento materno comparado a ele. Acabou o período de exclusividade da amamentação, as fórmulas infantis também é uma opção. A gente diz que são fórmulas de segmento de 6 meses em diante para complementação dessa Que alimentação. já seria aí a introdução alimentar. Exatamente. A alimentação que já deve ser iniciada com 6 meses, complementando com essas fórmulas infantis, que comparada a um leite em pó tradicional, ele é melhor porque contém carboidratos que o intestino dessa criança já consegue metabolizar com maior facilidade. E aí a gente evita as infecções intestinais que surgem muito, né? Acontece demais. Ainda falando sobre a amamentação, a gente já está chegando ao final do nosso roteiro sobre a amamentação, né? Mas eu queria também saber da professora Iane, em relação à confusão de bicos, né? Fala muito sobre isso. O que seria essa confusão de bicos? A confusão de bico, né? Assim, a utilização de bicos artificiais, né? A gente fala principalmente porque ele vai. O bebê, quando ele está sugando diretamente da mama, ele precisa ter uma força muscular maior, Sucção, né? inclusive
Inclusive, ele faz esse fortalecimento da musculatura facial através da amamentação, para que logo mais ele consiga fazer, a mãe consiga fazer a introdução alimentar e ele já tem essa musculatura, né, apropriada para tal. O bico artificial, ele é mais fácil, então a criança ele não precisa, né, tanta força para ele sugar, então se você virar, ela já começa a gotejar, então o bebê ele vai receber sem fazer nenhum tipo de esforço, então para ele se torna mais interessante, né? Porque ele não vai precisar fazer tanta força. Esforço, né? Essa musculatura Tá bem fácil. tá pronta. E acaba que quando ele vai para a mama, né, a mãe que faz uso dos dois, ele não quer mais fazer essa sucção que precisa ser mais fervorosa, e aí ele vai preferir aquele bico que vem de forma mais fácil. Então, por isso a confusão de bico, né? Porque ele vai querer esse leite de forma mais facilitada. E aí entra tudo, né? Entra mamadeira, chupeta, tudo isso. Tudo. Porque a chupeta, ela vem justamente para ser uma falsa saciedade, né? Ele fica ali naquele processo de sucção, não mama, então às vezes ele tá com fome, mas ali tá sugando a chupeta, acaba dormindo, não se alimenta. Então, a chupeta também, ela tem seus malefícios, assim como os bicos de mamadeiras artificiais. Para a gente finalizar, né, esse primeiro ciclo, eu queria saber, professora Graciele, você iniciou o nosso papo justamente trazendo dados e viu também que essa questão da amamentação, ela reduz, né, de um dado assim bem que a gente pode se considerar alto, justamente depois do retorno, né, da licença maternidade. A gente sabe que a licença maternidade hoje ela dura em torno de 120 dias, né, que é aí uma duração de 4 meses, e aí o próprio Ministério da Saúde ele indica que a amamentação exclusiva seja até 6 meses, né? E aí, como é que essa mãe consegue ofertar esse leite, né? Continuar aí a luta, porque realmente é uma luta, você trabalhar e amamentar não é fácil, mas como é que a gente pode orientar em relação a isso? Como é que ela faz essa retirada? E principalmente o armazenamento desse leite. Ótimo, é realmente um desafio. E aí, em relação a dados, a gente ainda tem que somente 43% das crianças elas são amamentadas, sendo uma dificuldade realmente nessa continuidade quando a mãe retorna ao trabalho. O que é importante essa mãe saber? Que existe alternativa. A ordenha, que é essa retirada desse leite, é uma forma dessa mãe continuar. Eu retiro esse leite, deixo ele armazenado, e aí, nos horários em que aquela criança normalmente seria amamentada, ela vai receber esse leite materno. Aí, quais seriam as fórmulas? Normalmente, a gente indica potes de vidro que contenham tampa para que fique bem vedado. Ou então, sacos plásticos com vedação. Aí são sacos, não são esses Específicos, né? tradicionais que a gente tem em casa, mas sacos específicos, térmicos, que possam ser acondicionados, congelados ou mantidos em temperaturas. Faça acesso evento que é o pote de vidro. Exatamente. Então, foi feita a extração desse leite. Esse leite ele pode permanecer em geladeira durante 12 horas ou no congelador por até 15 dias. Saiu ali do congelador, é ofertado diretamente à criança e não volta para o congelador nem para a geladeira novamente, porque esse processo de retirada e retorno acaba favorecendo o desenvolvimento de micro-organismos, de bactérias, e que aí a gente pode estar comprometendo a saúde da criança. Então, é importante a gente saber que, além dessa forma, né, de a mãe deixar estocado em casa esse leite para que a criança que ficou seja amamentada, a gente ainda tem, por lei, a obrigatoriedade de que no próprio trabalho essa mãe tenha pausas de 30 minutos, pelo menos 2 pausas de 30 minutos durante sua jornada de trabalho, para que elas consigam ir para um local específico e elas consigam estar fazendo essa E senha. além do trabalho, em concursos, em provas, né? Tem que ter esse atendimento especial. Exatamente. Essas salas específicas para justamente esses atendimentos. Exatamente. A criança, a gente falou sobre ordenha, né, um local ali no trabalho que essa mãe pode estar
realizando essa ordenha, mas ela também pode receber essa criança e amamentar essa criança no seu próprio trabalho. Perfeito. Então, são momentos que a justiça já vem criando para dar porte e incentivo a esse aleitamento materno, a essa continuidade dessa amamentação. Perfeito. Eu queria finalizar esse papo da gente sobre o agosto dourado, trazendo para vocês, aqui eu trouxe plaquinhas, tá, gente? Olha, plaquinhas lindas sobre mitos e verdades, tá? Então, eu queria, né, vou dar uma plaquinha para cada uma e eu vou fazer uma série de perguntas e eu quero que vocês levantem na mesma hora. Eu quero só ver, viu? Ó, vocês vão levantar na mesma hora. Eu vou começar a fazer as perguntas e essas perguntas, se é verdade ou se é mito, tá certo? Certo. São aí perguntas que eu pesquisei, que a gente vê muito que as pessoas acham que é verdade, eu acho que é mito. Vamos decidir agora se é ou não. Bora lá. O leite materno é fraco? Eis a questão, bora lá. Mito, não é fraco. Eu acredito que o próprio podcast, o próprio bate-papo já Exatamente. explicou que ele não é nada fraco. Não é fraco, não. O leite materno é Hashtag riquíssimo. leite não é fraco. Amamentar é sempre dolorido, sempre vai ser dolorido a amamentação? Verdadeiro ou mito? Verdade ou mito? Mito. Eu acredito que essa questão da amamentação é justamente, né, pela questão que você já falou, né, professora Iana, sobre a orientação, né? Às vezes é a própria pega que não está sendo correta, e isso vai influenciar nessa questão da dor. Isso que vai ir pra dor, né? Uma má pega. Perfeito. E aí vem o engurgitamento mamário e tudo mais. Mães que trabalham não podem amamentar? Eu acho que até a galera que tá ouvindo já sabia essa resposta, hein? Olha, essa aqui é complexa. Já ouvi muito isso aqui, viu? Com minhas filhas. Dá chá que a cólica passa. Mito. Leite ordenhado não é leite. Mito também. Eita, mas só mito. E vai depender da produção, é verdade. Mito. Mito. Por que, professora, que é mito? Porque assim, o fato dela ordenhar, né, não vai fazer com que diminua a produção, pelo contrário, né? A amamentação, como eu disse, ele é sob demanda. Se o bebê mama muito, ela vai produzir muito leite. E se ela está ordenhando, Aí é que vai né, precisar. o corpo dela entende que ela precisa produzir ainda mais leite. Perfeito. Mãe gestante não pode continuar amamentando. Tô grávida, mas estou amamentando. Parei de amamentar porque eu tô grávida. Verdade ou mito? Mito. Perfeito. É preciso revezar os seios durante a amamentação, né? Tô lá, a criança terminou de mamar um peito, aí no outro, eu tenho que dar no outro peito ou eu posso continuar no peito que ele acabou de mamar? Verdade ou mito? Verdade. O quê? Assim, é interessante que o bebê ele seja saciado, né? Então, se ele necessita ir para outra mama, né, que a mãe faça esse manuseio. Inclusive, é interessante isso para que haja o esvaziamento dessas mamas e não tenha, por exemplo, uma mama fique mais distendida do que a outra, ou uma mama comece a ter uma menor produção de leite, porque só uma mama está sendo esvaziada. Então, por isso que é interessante que seja feito né, esse manuseio da criança para que ele mame, né, das duas mamas. E aí eu quero acrescentar também que aqui a gente já falou sobre esse leite anterior e esse leite posterior. Um mais rico em proteína e água, um mais rico em gordura. Então, quando a criança consegue de fato esvaziar uma mama, ela vai estar sempre recebendo esse leite mais gorduroso, que é ali que vai promover esse ganho de peso e esse crescimento. Por isso é importante esvaziar a mama. Perfeito. Eu acredito que esse momento foi de grande importância, né? Se deixasse, a gente ficava aqui umas 2 horas. Mas, como acredito que os ouvintes eles gostam, né, dessa questão do tempo também, de focar, né, no que é mais importante, eu acredito que a gente conseguiu abarcar nesse tempo os principais pontos, né, relacionados ao agosto dourado. E realmente fica aí a questão de realmente a gente apoiar não só a amamentação, assim, mas a educação, né? O momento de educação, de ensinar para essas mães, não só para as mães, mas acredito também para a rede de apoio, né, que circulam ali aquela mãe sobre a importância do leite, né, da amamentação. Exatamente. E aí eu queria já iniciar
né, nosso papo continuando, né, já que o nosso tema é as cores da conscientização, e aí deu-se que o mês de agosto ele tem duas cores. O agosto dourado a gente já explicou aqui pra galera, né, a galera já entendeu o porquê que é agosto dourado, mas agora eu queria saber o porquê que é agosto lilás, né? A gente falou muito sobre a criança, a gente falou um pouco sobre a mãe, mas eu acredito que esse momento é voltado para a mulher, né? O porquê que o agosto lilás existe, né? Por que que a gente aborda o agosto lilás, professora? Então vamos lá. O Agosto Lilás, ele surgiu em 2016, porque neste ano a Lei Maria da Penha estava completando 10 anos. Então surgiu como um incentivo a essa questão da violência doméstica e da violência contra a mulher. Infelizmente, a gente verifica que a mulher vem criando espaço cada vez mais no mercado de trabalho, mas ainda existe uma disparidade entre homens e mulheres. A gente teve um exemplo agora aqui nas Olimpíadas, por exemplo, que mais de 50% foram formadas por mulheres. Maravilhoso. Aqui no Brasil também, medalhista de ouro, mulheres. Mas, em contrapartida, quando a gente olha dados estatísticos, 70% dos homens ainda compõem o mercado de trabalho. Então, a gente tem essa problemática. E aí, a cor lilás está relacionado a essa parte de incentivo a essa mulher, de fortaleza. Então, foi pensado em um mês em que já se tinha um olhar para a mulher, porque a gente não pode esquecer que a amamentação é uma mulher que está ali produzindo e que tantas vezes é esquecida, e de conscientização dessa violência à mulher e à violência doméstica. Eu acredito também que a professora Ana pode até falar um pouco mais sobre isso, sobre a questão da lei, né? Por que que é importante falar dessa lei específica, né? No agosto lilás. Assim, devido ao grande número, né, de mulheres violentadas, né, principalmente por parentes próximos, por cônjuges, por familiares, né, que moram na mesma casa, foi necessário, né, e através de uma história triste como a de Maria da Penha, né, as mulheres elas têm sim, juridicamente, né, leis que Respaldo. devem, né, protegê-la sobre muitas demandas, né? A Lei Maria da Penha é uma delas, né? A lei do feminicídio também, né? Devido a dados, infelizmente, alarmantes ainda. Muitos. Delegacias especializadas, né? Que hoje em dia está crescendo cada vez mais as delegacias das mulheres, né? Delegacia de violência contra a mulher. E também, ela também pode fazer uso de algumas medidas especiais protetivas, né, em casos de violência. Infelizmente, né, acredito que vocês ouvintes também que estão escutando aqui a nosso Podtech, a gente consegue ver no dia a dia a quantidade de casos, né? Se a gente for citar aqui, é alarmante, de verdade a palavra é essa, alarmante. Cada vez mais vem aumentando, principalmente aqui no Brasil, os dados Estamos verificando que em 2023, 1.400 notificações aconteceram. E são as notificadas. Exato. Porque o que a gente vê Existem mais notificações, as né? notificações, que aí a gente não fica sabendo, né? Então é uma problemática, é importante a gente trazer essa temática mesmo, já que a gente tem uma diversidade de alunos, né, de todos os gêneros, então precisa realmente estar conversando sobre isso para cada vez mais conscientizar as pessoas. Eu vi que nessa campanha, a Lei Maria da Penha, ela faz 18 anos, né, da sua inserção, e ela traz o tema justamente sobre o feminicídio zero. É um dos temas que vem sendo abordado aí nas redes sociais. Então, eu queria saber de vocês também, em relação à Lei Maria da Penha, ela classifica alguns tipos de violência, né? A gente, quando fala em violência, a pessoa acha que só existe a violência física, Exatamente. né? Mas existem outras violências. Quais são essas violências? Para além da violência física, né, tem a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral, né? E qualquer mulher que sofra algum tipo, não necessariamente todas, mas sofra algum tipo de violência, né, psicológica, moral, patrimonial, elas podem vir, né, a denunciar e aí a lei, né, fazendo jus da lei, né, para que aquela pessoa que está cometendo esse tipo de crime contra ela seja realmente punida. E existem canais, né, que a gente pode entrar em contato.
para justamente ter essa rede de apoio, de poder notificar esses casos, inclusive não só, a gente fala muito de briga de marido e mulher, não se mete a colher, mas Sim. é importante, inclusive, hoje eu acredito que é uma lei, né, que a partir do momento que você não notifica, você entende que está tendo ali uma violência e está atrelada à lei, né, Maria da Penha, a partir do momento que você não se posiciona, você também está cometendo um crime. Exatamente. Ainda sobre essa questão da Lei de Maria da Penha, né? Querendo ou não, a gente está falando também sobre saúde. Como a gente pode, quanto profissionais de saúde, como é que a gente pode abordar, né, esse tema? Como é que a gente pode falar sobre isso? Como é que a gente pode orientar essas mulheres, né, que passam por esse tipo de violência todos os dias, né? Como é que a gente pode trabalhar isso? Assim, os profissionais de saúde, né, eles precisam ser treinados para identificar essas mulheres que sofrem violência, porque não é um público que muitas vezes chegam no serviço de saúde para contar os casos, mas através de uma anamnese detalhada, né, o profissional ele precisa estar treinado para identificar, para reconhecer sinais de violência, né, indícios de violência, e para além disso, né, prestar um apoio, uma escuta, né, ativa, acolhedora, e para além disso, saber encaminhar essa mulher para serviços especializados, né, que esses serviços, né, como o CRAM, por exemplo, que é o Centro de Referência de Atenção à Mulher, né, no CRAM, por exemplo, né, ela vai ter apoio psicológico, apoio jurídico, né, apoio de saúde com a equipe multiprofissionais e além disso, né, vai ser encaminhada para, se necessário, né, delegacia, para solicitar alguma medida protetiva e também para ter um apoio, né, mediante essa situação, para ela saber, né, para onde se portar, né, para quem pode comunicar e como ela vai poder enfrentar com maior apoio essa situação. É, a frase que eu deixo nesse momento é que realmente nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Nenhum tipo de violência. Por isso que é importante a gente ter esse olhar, é importante a gente abordar esse tema que está crescendo muito e que a gente deve anular, né? Ao contrário do agosto dourado que a gente tem que aumentar, aqui a gente tem que anular. Não deve ser tolerado de forma Mas é nenhuma. importante a gente lembrar do Disque Denúncia, né? Sim. 180, que é uma facilidade para estar denunciando. E como Biane estava dizendo, a abordagem de uma mulher, porque ela já vem com medo. O medo ela construiu dentro da própria casa. Então, se no ambiente de saúde a gente gera isso, então a gente vai estar só afastando. Então, tem que ser empático, né? A gente tem que trabalhar com a saúde muito humanizada e principalmente nesses casos especiais. Só trazendo uma curiosidade, a Lei 8080, que a gente trabalha em sala de aula com os nossos alunos, agora em 2023, incluiu em um dos seus princípios esse atendimento integral à mulher em situação de violência. Por quê? A mulher ficava com medo de denunciar porque não tinha para onde ir. Muitos casos de violência estão relacionados a pessoas com a renda mais precária. E aí ela pensava, para onde eu vou, né? E aí a lei do SUS, a lei orgânica, ela vem trazendo essa segurança para essa mulher e a gente precisa levar essa informação, que tem as casas de apoio, que elas podem ficar lá até a situação se resolver, até esse aparato jurídico, como o Ian muito bem trouxe. Então, as coisas vêm melhorando e a gente precisa estar sempre alertando, mostrando que existe caminho para que essas mulheres elas criem forças para sair dessa situação, né? Perfeito. Professoras, muito obrigada. Ai, Muito foi obrigada, muito foi bom. perfeito o nosso bate-papo. Esse momento é muito importante, né? A gente trazer educação, trazer conhecimento para todos os públicos, não só para os nossos alunos, mas também para todos. E foi crucial esse momento. E realmente, muito obrigada. Foi perfeita a colocação das duas. Muito obrigada. Obrigada eu, Mari, foi muito bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.